O grande servidor. O grande servidor. Eu estou entre vós como quem serve. Jesus, Lucas capítulo 22, versículo 27. O grande servidor. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a feição de servidor. Legou-nos o evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Mestre, tomou o próprio coração para a sua cátedra. Enviado celestial, não se detém num trono terrestre. Aproxima-se da multidão para auxiliá-la. Fundador da Boa Nova, não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras. Estudadas, mas estende-a e consolida-lhe os valores com as próprias mãos. A prática é o seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem e modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações, é servir sempre, como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. Livro Segue-me, editora O Clarim, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós precisamos buscar a instrução espiritual. E há quem pergunte, mas o que é instrução espiritual? A instrução espiritual é, na verdade, todo o conjunto dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos enviados por Jesus. A literatura espírita é para toda a humanidade, mas precisamos entender justamente a questão da instrução espiritual. Observemos. Primeiro ponto. Nós precisamos ter consciência espírita, considerando que nós somos espíritos. Nós não somos um corpo que tem uma alma, que tem um espírito. Não. Nós somos o espírito. E somos imortais. Já nascemos e já morremos milhares de vezes. E voltaremos a nascer e a morrer
milhares de vezes. Ora, a instrução espiritual baseia-se principalmente na questão da imortalidade e de que nós somos espíritos. Se nós não tivermos essa consciência espírita, não vamos entender a mensagem espírita e nem o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho e também o Espiritismo, que é a mesma coisa, vão nos falar o quê? Vão nos falar que toda a mensagem do Evangelho e que toda a mensagem dos Espíritos enviados por Jesus, consolidando a promessa do Consolador, é justamente a questão da imortalidade. Ora, se nós partimos do princípio que somos espíritos imortais e observarmos as instruções dos espíritos, falando sobre a questão da lei de ação e reação, de causa e efeito, nós vamos começar a ter mais cuidados no que falamos, no que pensamos, no que falamos e no que fazemos, porque entenderemos que nós somos herdeiros dos próprios atos. Não tem perdão na lei de Deus e não tem punição, não tem castigo. A cada um é dado segundo as obras. Mas não sou eu que estou falando, está lá no Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E também em Mateus, no capítulo 16, versículo 26, 27 e 28, se não me falha a memória. Ora, a instrução espiritual temos que nos valer, na busca da instrução, com esses recursos sagrados da imortalidade. Do contrário, tudo vai ficar muito bonitinho, cheio de cerimonial, cheio de culto exterior, louvores e não sei o quê, e não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos entender nada. Porque precisamos entender quanto antes que nós somos espíritos. Ora, isso traz uma tranquilidade muito grande, porque considerando que a lei de Deus é de amor e de caridade, que não há punição e também não há perdão, nós vamos nos esforçarmos todo dia, cada dia mais, para alcançarmos, na parte prática do amai-vos uns aos outros, essa instrução espiritual que pouco a pouco vai nos libertando. Mas não vai nos libertando simplesmente pelo conhecimento, vai nos libertando também pela prática. Nós temos que praticar o que já sabemos, não basta saber, é preciso fazer, como diz o Espírito Emmanuel em outra página. Então, a instrução espiritual baseia-se em quê? Primeiro, que nós somos espíritos, que já nascemos e já morremos aqui milhares de vezes, que voltaremos a nascer e a morrer milhares de vezes, e que somos herdeiros dos atos. Ora, como alcançar a saúde e a felicidade, a alegria e a paz? Exatamente fazendo opção pelo que o Cristo de Deus revelou para nós. O amai-vos uns aos outros. Nós precisamos exercitar o amai-vos. Por enquanto, nós estamos aprendendo a exercitar o amai-vos uns aos outros no ambiente da família consanguínea. E ainda assim já é uma dificuldade, porque reencontramos pessoas que foram nossas vítimas em outras encarnações. E encontramos também pessoas que foram algozes, que nos fizeram grandes males. Ora, se não houver a evangelização nos atos, no sentido de perdão, de compreensão, de paciência, de tolerância, de esquecimento das ofensas, e se não houver o desejo de acumularmos mais instrução espiritual, nós não avançaremos. Então, a instrução espiritual é o elemento fundamental para o nosso progresso moral, espiritual e intelectual.
Ah, mas como assim? Temos que nos debruçar sobre a literatura espírita. Mas, resumindo, o que a literatura espírita revela para nós? Ué, primeiro é que nós somos espíritos. Sem isso, esquece a doutrina espírita. Né? Vamos continuar nas igrejas luteranas, romanas, porque não vamos penetrar o ensinamento espírita. Primeiro passo é considerarmos que nós somos espíritos. Isso é fundamental. Ora, que os laços de amor e também de ódio não se rompem com a morte. Não é só os laços de afeto, os laços também de ódio, de antipatia. Não se rompe com a morte do corpo. Ora, então nós precisamos exercitar dia após dia a caridade exatamente para não criarmos mais inimigos, mais opositores. Nós precisamos criar amores, valores afetivos, exatamente para construirmos todo um patamar de paz, de esperança, de alegria, de harmonia, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem e também no século que vem. Não nos iludamos. Nós estamos construindo, edificando dentro de nós o reino dos céus, mas também o inferno, segundo as nossas obras de agora. Não há perdão, nem há castigo. Deus não perdoa, como enganam por aí o povo. Na verdade, Deus também não pune, não castiga. Mas olha, então como que funciona o perdão de Deus? Ora, Deus vai nos oferecer, considerando as suas sagradas leis, leis imutáveis e eternas, um novo corpo de carne, para que iniciemos um novo processo de convivência, de reconciliação com as leis de Deus e com o nosso próximo, o mais próximo, que pela sabedoria divina irá conviver conosco no processo de aprendizagem e de reconciliação, de renovação, de reconstrução, para que o bem se sobreponha ao mal. Sem isso, continuaremos egoístas, vaidosos, orgulhosos, assassinos, corruptos, fazendo guerras e não havendo privilégio para o amai-vos, não tem regeneração na terra. A regeneração da terra dar-se-á pelo amai-vos uns aos outros, que é o mandamento novo. O mandamento novo do Cristo substitui todos os mandamentos anteriores de todos os profetas. Por quê? Ué, porque é novo. Os antigos foram substituídos por ele. Agora, a pessoa vai inventar um monte de bobagem para tentar tapar o sol com a peneira. Mas não havendo amor, não há perdão. Não havendo amor, não há fraternidade. E não há também a movimentação da caridade. Ora, sem caridade, diz Paulo de Tarso, lá no capítulo 15, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, não há salvação. Sem caridade, não há salvação. Mas o que seria caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas o que seria salvação? Porque também ensinam errado por aí, prometendo céu, prometendo não sei o quê. Não, a salvação da alma é agora. O nosso tempo está pronto, o nosso tempo é agora. Mas o que seria salvação? Seria nos salvarmos das garras do mal, para caminharmos com segurança, amparados pelas mãos sagradas do eterno bem. Nós temos que optar entre o bem e o mal o tempo todo. Por isso que Jesus pede a Deus, lá na cruz, no momento final, que nos livrasse do mal. Mas não é o mal que vem de fora, não é o mal que está em terceiros, é o mal que está dentro de nós, que gera egoísmo, orgulho, vaidade, corrupções, crimes, abusos de toda sorte, vícios, perturbações sexuais, instintos animalescos,
todo esse conjunto do mal que está em nós impede o avanço moral, ou seja, a regeneração. E a regeneração do planeta não é o que falam por aí, que vai ser em 2000, não sei quanto. Não. A regeneração do planeta dar-se-á pela individualidade. Cada individualidade terá que regenerar-se, fazendo opção pelo bem. Mas não é um benzinho hoje e um benzinho amanhã, não. Tem que ser opção pelo bem, no sentido do perdão, do esquecimento das ofensas, do trabalho. Temos que trabalhar. Não podemos ficar vivendo de favores. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos construir os recursos que consumimos no dia a dia. Nós precisamos valorizar o trabalho. Nós precisamos valorizar a convivência harmoniosa com as pessoas. Isso é extraordinário, considerando a opção pelo bem. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe. Ele não impõe, mas ele expõe, tal como faz o Espiritismo. O Espiritismo não impõe nada. A pessoa pode seguir lá no centro espírita e nós não vamos impor nada, mas nós vamos expor todo dia o Evangelho, todo dia o que os Espíritos falam. Mas a opção é de cada um. A maioria não vai seguir. Mas o Espiritismo não impõe. O Cristo não impõe, por que nós vamos impor? Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a feição de servidor. Ora, nós precisamos sentir prazer em servir num ambiente onde possamos estar, a cada minuto, a cada momento. Legou-nos o Evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. A questão toda é a questão do sentimento, a questão do coração significando todo o conjunto dos sentimentos. E nós sabemos que o ponto delicado dos sentimentos é o amor, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8. O ponto delicado dos sentimentos é o amor. Ainda diz o Espírito na sua mensagem, Allan Kardec, feliz aquele que ama, pois não conhece a miséria do corpo nem da alma. Então, o que nos liberta das dores, das aflições, dos sofrimentos, é o amor. Legou-nos o Evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas, ou seja, nesse conjunto dos sentimentos. Mestre tomou o próprio coração para a sua cátedra. Enviado celestial não se detém num trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-la. E não para explorá-la, para enganá-la com promessas, né, falsas, não. Ele se aproxima para ajudar, para auxiliar, para consolar, para socorrer, para curar as enfermidades. Então é algo extraordinário. Fundador da Boa Nova não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas, mas estende-a e consolida-lhe os valores, com as próprias mãos, ou seja, ele trabalhou o tempo todo. Nós temos que sentir prazer em trabalhar o tempo todo. Não podemos ficar nem por um minuto de maneira ociosa, como uma pessoa inútil. Não. E alguém poderá dizer, mas eu estou acamado, eu não posso trabalhar. Pode trabalhar sim pelo pensamento, orando, pensando no bem, pedindo por alguém que está em sofrimento também. Então, mesmo uma pessoa acamada, ela está livre para pensar. Ainda que esteja presa numa penitenciária, está livre para pensar e para pedir a Jesus ajuda, socorro e amparo para o próximo mais próximo.
O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem. Aprendamos com o Divino Mestre a renovação pelo bem. Essa ciência da renovação pelo bem é fundamental para a nossa saúde, para a nossa paz, para a nossa harmonia, para a nossa alegria, para a nossa esperança. Não pode escassear a esperança, porque quando escasseia a esperança, cai gelo sobre o destino da alma.